Paz, boa noite, que a graça, a paz, a bondade de Deus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua empresa, sobre os teus negócios nessa noite. Amém? Nós estamos neste propósito de superação. Nós sempre precisamos superar algo. E talvez tenham situações na sua vida que você não tenha superado, um relacionamento que você acabou, mas que volta e meia vem à sua memória. Você ainda mantém laços presos no passado, mas você vai superar essa frustração que você pode carregar por anos. Nós estamos neste propósito por 5 dias aqui, acompanhando a história de José. E José, ele superou tudo porque ele estava com Deus. Deus estava ali ao lado dele e em momento algum ele retrocedeu, ele não cortou a sua aliança com Deus, porque ele sabia que tudo era de Deus. No entanto, que quando perguntavam para ele as coisas, ele dizia assim: é de Deus, não é verdade? Nada era dele, ele não puxava para si, né, a honra e a glória de Deus. Tudo é de Deus na sua vida. Se Deus está te sustentando até agora, você deve glorificar o nome dele. Se você está passando por uma luta, por uma adversidade, glorifique o nome do Senhor, porque em tudo há um propósito. Amém? Se você chegou nesse canal hoje, seja muito bem-vindo. Inscreva-se, eu quero orar pela tua vida. Eu oro, intercedo por cada pessoa aqui inscrita e você também fica com essa missão de orar e interceder por mim, porque a gente está crescendo e avançando juntos. Amém? Vamos nos colocar na presença de Deus e pedir que Ele venha ministrar aos nossos corações nessa noite. Senhor Deus Pai amado, obrigada, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu favor. Mesmo nós não sendo merecedores, o Senhor nos cuida. Desde que acordamos, quando saímos, o Senhor está sempre cuidando das nossas vidas. O Senhor é um Deus justo que guarda o nosso sono, guarda o nosso deitar e o nosso levantar. E nós te damos toda a honra e toda a glória. Obrigada, Pai, por não desistir das nossas vidas. Fala conosco, Pai, através da tua palavra. Nos ensina, Deus, a ouvir a tua voz. Nós queremos, Pai, aprender com a história de José e superar tudo aquilo que precisa ser superados para que venhamos estar prontos para o avanço, prontos para as conquistas, mas nós sabemos que é necessária uma superação e nós estamos aqui dispostos a superar todo medo, a superar tudo o que nos travava, tudo o que impedia este avançar, porque nós queremos, Pai, te exaltar e glorificar o teu santo nome. Eu apresento, Pai, a vida de cada homem e de cada mulher que está aqui, cada lar, cada família aqui representada. Toca, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Retira toda a distração, tudo aquilo que impede eles de ouvirem a tua voz. E que o Senhor venha ser sempre o centro nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos ler, continuar lendo, né, aqui em Gênesis, a história de José. Então, José foi chamado, ele estava lá preso e foi chamado para interpretar o sonho de Faraó. E aqui no capítulo 41, né, no versículo 14, vamos continuar da onde a gente parou ontem. E ontem eu ainda me confundi no vídeo, né, que ontem eu falei no vídeo que hoje já seria sexta-feira. E na minha cabeça, ontem já era quinta. Mas hoje, recém quinta-feira, nós ainda vamos fazer mais um vídeo amanhã sobre essa superação que José teve. Vamos lá então, versículo 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. E olha como José sempre era temente ao Senhor, porque José respondeu-lhe: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Ele sabia que não era dele. E esse sentimento, né? Nós precisamos ter essa certeza, essa verdade, nós precisamos carregar. Nada vem da gente, tudo vem de Deus. Versículo 17. Então Faraó contou o sonho a José.
Sonhei que estava em pé, à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas, que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não pareciam que tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. Você já teve sonhos assim, em sequência? Que você sonha uma coisa e daí depois você acorda, dorme e sonha de novo, né? Agora presta atenção no que José falou, né? O que José falou para o faraó. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. Exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que vai fazer. 7 anos de muita fartura estão por vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida. Por Deus que se apressa em realizá-la. Procure agora, o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito, durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Ele já deu, né? Interpretou o sonho e já deu a direção. Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Foi a pergunta, né? O pensamento do faraó, né? O que eu vou fazer? Como é que eu vou encontrar essa pessoa, né? E no versículo 39, disse, pois, ao faraó José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo do seu anel o selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em uma segunda carruagem real, e à frente aos arautos iam gritando: abram caminho. Assim, José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. O que aconteceu aqui? Ele estava lá numa situação de prisão, né? E ele foi chamado. Ele foi chamado e a forma como ele se coloca, a gente vê que ele tinha um coração humilde. E assim nós precisamos ser, termos um coração humilde, sermos temente a Deus. Essas são as 2 chaves, né, que a gente aprende nessa palavra. Sempre ser humilde, sempre ser temente a Deus. Mas o que eu vejo é a importância da aliança. Porque se José sabia que era Deus que dava a interpretação, para que ele conseguisse fazer essa interpretação, a aliança dele estava, como é que eu vou dizer, completamente alinhada com o Senhor, porque senão Deus não daria essa direção certeira
para José, porque foi uma direção certeira, certa, precisa. José não se preocupou por ser uma autoridade em falar que não era algo bom, o sonho, né? Porque não é fácil, não era fácil para ele na posição que ele estava hierarquicamente ali, né? Colocar a realidade, mas ele falou exatamente o que Deus direcionou a ele, e assim nós precisamos ser, porque quando o faraó pergunta, né, no versículo 38, será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? E daí era o próprio José, esse homem, né, que teria essa capacidade administrativa, essa sabedoria. Então, meu irmão, se você estiver num tempo de luta, assim como ele esteve na prisão, permaneça firme, não quebre a sua aliança, seja humilde, esteja sempre com humildade no seu coração, entendendo e declarando que tudo vem do Senhor, porque nada é nosso. Amém? Vamos declarar o Salmo 23 nessa noite e pedir que o Senhor venha nos dar esse coração humilde, esse coração manso, esse coração perseverante, assim como de José, porque na hora certa você será chamado e receberá, né, um anel de honra, a posição que lhe é merecida, em nome de Jesus. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Prepararás um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Que a bondade e a fidelidade do Senhor te acompanhem sempre, acompanhem as suas decisões, acompanhem quando você está nos momentos difíceis, quando você está nos momentos de celebração, porque nos momentos de celebração você vai glorificar o Senhor. E nos momentos de dificuldade você também vai glorificar o Senhor, porque vai entender que existe um propósito muito maior na sua vida. Vamos orar para pedir a Deus, né, essa unção de rompimento, esse tempo de superação nas nossas vidas. Se você puder, coloca foto do familiar, do filho, do irmão, do pai, da mãe, que precisam superar alguma situação, que precisam superar algo ainda essa semana, porque eu creio que você já superou em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, eu apresento nesse momento, Pai. Nós nos apresentamos a Ti. Eu apresento cada pessoa que chegou até este momento neste vídeo. Que seja tocada, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés. Todo aquele que necessita de um avanço na sua vida, de um tempo de rompimento. Que venha superar os seus medos, que venha superar relacionamentos do passado que ainda o prendem, que seja desfeita toda a amarra, todo o laço do passado, toda a maldição, Deus, que está sobre esta vida, que seja quebrada agora, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Deus, esta mulher, abençoa, Deus, este homem, essas famílias, Deus, que venha, Deus, que eles venham em nome de Jesus ter um crescimento pessoal, que eles venham avançar e que todos à sua volta venham ver os frutos deste tempo, que haja superação em nome de Jesus. Eu declaro vitória sobre toda situação que você precise superar. Entenda, em nome de Jesus, que há um tempo de vitória, que você já superou para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Este tempo já foi superado na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Entenda, você já superou, você já superou. É só um processo para você entender, para você amadurecer, né, dentro de você, mas já foi superado. No mundo espiritual, você já tem a vitória. Em nome de Jesus, te espero amanhã, sexta-feira, nós vamos estar no 5º dia deste propósito de superação. Deus abençoe a tua vida.